Fechamos com poesia o bloco anterior e abrimos nesse com poesia, com Marconi Araújo. Poesia para o painel com o tema Educação como pilar para o desenvolvimento sustentável. Eu disse, educar é um tesouro tão lindo de se viver. Faz o desenvolvimento realmente acontecer, com sustentabilidade, premissa assim de verdade. Traz alegria, prazer. Não consigo me conter com um fato tão amistoso, pois falar de educação é sempre assim, majestoso, porquanto neste universo, até o poeta imerso sente-se vitorioso. Há um pilar prazeroso, rico de admiração, para o desenvolvimento sustentável, precisão de tão reluzente enfoque, é pura pedra de toque, promover educação. Obrigado. Muito bem. A gente vai formar a nossa mesa, porém... Deixa eu fazer um pedido a vocês. Vamos fazer um exercício? Verifique debaixo de sua cadeira, sim, embaixo. Vê se tem um papelzinho. Alguém achou? Tá tão difícil assim? Opa, olha lá. Vai ser presenteada com um livro. Oi, que bom, venha cá, por favor. Aquele que achou, por favor, venha ao palco, que vai receber um brinde, um livro, muito importante. Ninguém mais achou? Tá vendo o pessoal lá fora? Ó, perdeu, tá vendo? Vocês foram premiados e privilegiados. Ok? Muito bem. Quem venceu, quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, né? Para a nossa pausa. Obrigado, pessoal. Obrigado por terem se interessado e terem participado desse momento legal. E nós vamos agora apresentar o último painel do dia. Opa, temos um outro voucher aqui. Está aqui. Obrigado.
O assunto que nós vamos apresentar agora é educação como pilar para o desenvolvimento sustentável. E para presidir esse painel, nós convidamos o procurador Dr. Paulo Sérgio de Oliveira Souza. Como palestrante, a procuradora doutora Hélida Graziane Pinto. A doutora Hélida está de forma virtual, ela vai aparecer com a gente, né? Ok. E agora, presencial, convidamos a representante da Unicef, palestrante Verônica Bezerra. O nosso presidente é procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima, doutor em Direito Constitucional e mestre em Direito do Estado pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas e em Direito Ambiental pela Universidade Estadual do Amazonas, graduado em Direito e em Letras pela Universidade Federal do Pará. Senhoras e senhores, Dr. Paulo Sérgio. Alô, boa tarde a todos, agradecer o convite, é uma honra poder participar de uma mesa dessa tão marcante, com a presença da doutora Verônica, com a presença da Hélida, agradecer o convite do Bandeira de Melo. O João sempre tem chamado para discutir a questão da educação, foi assim lá em Aracaju, e o tema da educação é um tema que me atrai, até porque antes de fazer direito eu segui uma carreira muito longa na área de letras. Eu cheguei a ser professor de linguística e o tema da minha tese de doutorado em linguística era justamente a alfabetização com base linguística para as comunidades ribeirinhas na Amazônia. E esse tema do painel é um tema instigante. Falar de educação como pilar para o desenvolvimento sustentável parece um tema muito simples, até porque parece que é uma prática comum. Mas falar em pilar para o desenvolvimento sustentável dentro de uma diversidade cultural, de uma diversidade educacional que o Brasil tem, é algo que não pode ser tido como um tema barato, é um tema caro. Eu lembro das palavras recentes faladas pelo Caribé ainda agora, e aquilo marcou, porque eu fiquei fazendo uma reflexão ali sentado, de que sempre se pergunta: o que eu posso ajudar? É a melhor forma de fazer uma ajuda às pessoas. E uma pergunta inquietante que a gente vai debater e que vai servir de reflexão é saber como nós podemos fazer uma educação sustentável dentro de um país com uma diversidade tão grande. Não à toa, nós temos a professora Verônica Bezerra e a professora Hélida Graziane, que além de professora é colega, procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo. A primeira que irei apresentar e vai começar a exposição é a representante da Unicef, Verônica Bezerra, mestre em Administração pela Universidade Federal da Paraíba, possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Paraíba e especialização em História da Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba. Atuou na Secretaria de Estado da Educação e Cultura da Paraíba por 6 anos consecutivos como subsecretária executiva estadual da Educação, conselheira do FUNCEP Paraíba, da RESAB e do Comitê Gestor Nacional do Pacto do Semiárido.
Acumula experiência profissional na área de educação e gestão, com ênfase em planejamento estratégico, formação de competências gerenciais e elaboração de projetos. Com a palavra, a professora Verônica Bezerra. A todos e a todas. Eu que esqueci de crescer, vou falar de pé porque para poder pegar uma energia de vocês, né? Mas, doutor Paulo, muito obrigada. Vou pedir ao colega para ligar o painel. Ah, tá bom. Queria agradecer ao doutor Bandeira e a todos que fazem a compra, né, pelo convite para que o Unicef possa vir colocar um pouco da experiência que nós estamos desenvolvendo no Brasil, mas em perspectiva também nos 190 países em que as Nações Unidas atuam. Falar sobre educação, eu acho que nos remete a cada um de nós pensar um pouco sobre a nossa própria trajetória dentro da educação. Imagino que todos que chegamos aqui tivemos uma oportunidade. Para que cada um de nós chegasse até aqui, a esse auditório, sentasse, com certeza muitos professores passaram pela nossa vida e ajudaram a construir as pessoas que somos. Então, portanto, a tarde de hoje me parece também fecunda para que a gente possa... eu estou aqui tentando me achar na minha apresentação. Para que a gente possa parar um pouquinho e pensar sobre o que o Dr. Caribé colocava ainda há pouco, né? A nossa capacidade de ver, a nossa capacidade de perceber, ela está baseada em quê? O que nós ativamos quando vamos nos conectar para as coisas que percebemos? E de que tamanho é o mundo que não percebemos? O tema e as informações que eu trouxe hoje estão muito dentro da encomenda que o Dr. Bandeira fez para a gente contar para vocês uma história sobre um trabalho desenvolvido no Brasil de busca ativa escolar e que já começa dizendo que fora da escola não pode. Mas para fazer esse movimento brasileiro em torno de uma escola que seja realidade e que se ofereça como um direito para todos e todas, nós fomos procurar compreender, sobretudo no Brasil, o que podemos considerar acerca de ser a pobreza multidimensional. Eu estava numa rádio ainda há 2 dias atrás e o jornalista perguntava: professora, de que pobreza nós estamos falando? Então, no Brasil, nós começamos a observar os dados da pobreza relacionando as questões de renda, e a pobreza monetária muitas vezes é a primeira percebida, mas eu quero também chamar a atenção à pobreza pela falta de acesso à educação ou à moradia, ou à água, saneamento, informação, só para a gente pegar 6 dimensões, e na dimensão alimentação, o quanto ela se relaciona com a própria dimensão da renda. Então, na pobreza multidimensional, o que nós estamos percebendo é que muitos meninos e meninas brasileiros empilham privações. Nós estamos falando de 31 milhões, 31,9. A nossa experiência com a matemática muitas vezes nos priva de compreender o tamanho desses números. Então, 31,9 milhões significa 60,3% das crianças e adolescentes brasileiros sofrendo pelo menos um tipo de privação e, portanto, inseridos nesse contexto de pobreza multidimensional. Esses são dados que nós estamos trabalhando, obviamente, com os dados nacionais, como fazemos em todos os países. Mas vamos olhar um pouquinho, né? As crianças e adolescentes compreendidos na pobreza multidimensional, se a gente fizer um corte de 2016 até 2022, a gente vai perceber que isso melhorou um pouco, mas de forma muito tímida, né? A gente sai de um patamar de 66% e vai a 63%.
Entendendo aqui, doutor Paulo, um certo vazio que a gente tem, né? Um apagão de dados. Nós estamos numa casa, né, e no circuito de pessoas que se dedicam a observar os fenômenos, sobretudo aqueles relacionados às políticas públicas. Temos aqui já um alerta, né, um sinalizador que chama a nossa atenção. Mas vamos adiante. O que significam esses praticamente 32 milhões? Isso quer dizer que 63 em cada 100 crianças brasileiras são crianças ou adolescentes que sofrem privação. E se nós formos olhar distribuídos por cada estado brasileiro, esse número varia de 63, passa para 75, 79 e 80. E quando nós estamos falando de norte e nordeste brasileiros, essa situação fica ainda mais grave. Dentro desse número tão grandão e dessa matemática que nos impacta de forma tão direta, nós podemos estar pensando em 8,7% ainda sem acesso à educação, cerca de 3% que não tem acesso à informação. E olhem que nessa dimensão, esse foi um aprendizado que tivemos na pandemia. Quando a gente olha a curva histórica, a pandemia acendeu um alerta a respeito dessa dimensão. Muitas políticas foram iniciadas para fazer face, né, e diminuir essa distância para os meninos e meninas brasileiros. Mas os números estão aí e são muito contundentes, né? Cerca de mais de 8% ainda sem moradia, 5,3% sem água. E aí podemos pensar nas nossas escolas sem água, como ofertar uma merenda de qualidade, como ensinar hábitos de higiene quando a própria escola não tem uma água, ou escolas sem saneamento. E aí vimos outra vez na pandemia, no recorte de semiárido, nós temos cerca de 49% das escolas sem acesso ao saneamento. A dimensão renda ainda impacta fortemente com 36%, que chega novamente a 60%. Eu fecho esse primeiro bloco aqui da nossa conversa com as recomendações que o Unicef tem feito ao Brasil sobre como a pobreza multidimensional afeta nossas crianças e adolescentes e de que maneira nós podemos mitigar esses efeitos. Então, nossas recomendações é que haja uma priorização das crianças e adolescentes no orçamento. Conversamos ainda há pouco, eu e a colega Socorro, nós estávamos falando, acabei de ver, doutor Vaneira, tudo bem, como vai? Nós estávamos conversando ainda há pouco sobre esses efeitos e dizíamos, né? As crianças que nascem na maternidade precisam nascer para muitas outras coisas. É preciso que elas nasçam no orçamento, que elas nasçam nas políticas públicas, mas que elas nasçam, sobretudo, na nossa capacidade de nos mobilizarmos em favor da garantia de todos os seus direitos. Na educação, nós temos feito um esforço grande, né? E a doutora Ana falou ainda há pouco de uma ação que fazemos com o Ministério, também pela educação inclusiva, mas dentre muitas outras iniciativas, a ideia é sempre construir a coisa mais difícil, nos parece uma das coisas mais difíceis do mundo, que é trabalhar em colaboração. No nosso país não faltam marcos legais que nos orientam em termos de colaboração, mas construir esse regime que se dê de fato, na prática, e aconteça de modo relevante na vida das crianças ainda é um imenso desafio. Eu trouxe um conjunto de números que eu sempre me acompanho deles, porque acho impressionante. Eu queria convocar o olhar de vocês para a gente ver um pouco esse circuito muito cruel que aprisiona meninos e meninas brasileiros, mesmo agora, nesse instante. Então, é um circuito que se dá entre reprovar na escola, ou seja, crianças que estão na escola, mas não estão aprendendo, e que vão ficando muito distante da sua série e a idade que tem. Ou seja, são meninos e meninas que vão se distanciando dos seus pares, que vão aprendendo a fracassar na escola. Mais de 6 milhões de meninos e meninas com essa distância constituída, e aí elas abandonam. Esse é um fenômeno muito comum, de tanto reprovar,
de tanto experimentar a sensação de fracasso e ficando longe da série compatível para a sua idade, acontece o abandono. Agora, bora transitar aqui entre essas duas coisas, né? Nós temos esses 6 milhões de distorção, esse era um número de 2019. Mas olha aqui nesse outra ponta. Nós tínhamos em 2020 5 milhões de meninos e meninas sem frequentar a escola. Quem não está frequentando a escola está onde? Onde estão esses meninos e meninas que não estão na escola? O nosso trabalho de busca ativa escolar também tem um olhar muito atento para aqueles meninos e meninas de 0 a 6 anos. Nós estamos falando de 1 em cada 3 crianças em situação de pobreza ou pobreza extrema. Até porque esse gradiente de pobreza atinge diferentemente as crianças. Além de ser multidimensional, o que exige uma resposta também com essa configuração, né? Atinge os que têm a pobreza extrema. Estão numa experiência e num canto da vida de tal forma invisibilizados que o acesso aos direitos para esses meninos e meninas, ao seu conjunto de direitos, entendendo a educação imenso guarda-chuva, não é? A garantir um conjunto de muitos outros, essas distâncias têm sido alvo da nossa maior atenção dentro do Unicef. Então, estamos falando de 75% das crianças de 0 a 3 em situação de pobreza e, obviamente, sem ter acesso à creche. 8 em cada 10 dos Yanomamis e podemos acompanhar isso em vários momentos, né? Indo diretamente ao encontro desse público. Crianças que têm desnutrição crônicas, crianças que já no começo da sua trajetória de vida começam como se tivessem bolas amarradas aos seus pés, né? Fica muito difícil a gente entender essa caminhada no campo da equidade, quando para alguns a vida começa já muito difícil. Vale a pena destacar, em todos os outros recortes que fazemos, e também aqui estão os dados, né, daqueles que estão fora da escola de 4 a 17 anos na série histórica. 1,100 milhão, 1,4 milhão, 2 milhões apenas de 11 a 19 anos. E quando a gente endereça isso que a busca ativa tem sido uma escola que ajuda a gente a aprender a ver. Quanto mais a gente faz busca ativa escolar, mais a gente encontra meninos e meninas mais ou menos na mesma proporção. Mas a gente também encontra que 70% deles são pretos, pardos, indígenas, 90,1% em famílias cuja renda per capita é menor do que um salário mínimo. E numa área geográfica onde a gente tem, percentualmente, o número rural é maior do que o urbano. Em números absolutos, nós temos mais crianças fora da escola na área urbana do que na área rural. O que nos leva a trazer esse alerta. Então, enfrentar essa cultura de quase normalização de que a exclusão ou o atraso escolar são algo com fenômenos com os quais nós podemos conviver, tem sido a tarefa, não é, constituída mesmo num patamar de emergência. Dr. Bandeira tem discutido conosco, não é, e em muitos espaços o Unicef tem levado esta pauta para que a gente possa refletir junto a partir de que tipo de rede nós podemos construir para buscar quem não está na escola ou quem não conseguiu aprender durante a pandemia. Veja que esses números vistos assim em série e de chofre nos colocam quase paralisados, né? São muitos fenômenos que falam de um Brasil constituído por meninas e meninos que muitas vezes ninguém quer. É duro dizer isso. É muito difícil dizer isso. Nós temos escolas, né, onde as famílias chegam praticamente declarando que não aguentam mais. Docentes que muitas vezes também fazem a mesma colocação. Ou seja,
Quando nós estamos falando da educação como um pilar da transformação, esse pilar sustenta alguns, mas esse mesmo pilar não está conseguindo sustentar um Brasil que segue fora da escola. Então, o que é essa busca ativa escolar? O que é essa ação de busca ativa escolar? Como ela acontece? Por que ela acontece e onde ela acontece? A nossa ideia de busca ativa, primeiro, é aprender a perceber. Porque se a gente vai buscar e não for craque em achar, a gente corre muito risco de fazer muita força e não sair do canto. Então, a primeira ideia em torno de buscar é afiar o olho. Eu conto muito essa história porque um menino de 8 anos numa escola olhou para mim e disse assim: "Ah, professora, por que o olho da gente só vê para fora? Eu queria tanto que o meu olho rodasse para eu ver dentro." Eu fiquei pensando com aquela criança, né? E eu fiquei pensando isso, e cada vez que a gente vai fazer busca ativa, eu fico pensando muito qual é essa virada que o olho da gente precisa dar para a gente olhar para dentro desse estado de coisas, né? E ir descobrindo meios, como nós podemos fazer para finalmente achar quem está fora da escola. Então, de verdade, a busca ativa escolar ela é uma escola em que a gente primeiro aprende a identificar. Quando a gente, em rede, consegue fazer isso, nós vamos às causas. Então, busca ativa escolar não é campanha de matrícula. Olha, tem gente que pensa que busca ativa escolar é uma campanha de matrícula ou de rematrícula. Não é. A busca ativa escolar nos ajuda, sobretudo, a compreender no primeiro passo, que é a decisão da liderança do município. Aqui, a busca ativa nasce numa decisão. Vamos fazer. Depois que o prefeito ou a prefeita, governador, governadora, adere à iniciativa, indica um gestor e um coordenador operacional que vão colocar esse sistema para rodar. Mas digo a vocês, na experiência de busca ativa, nós temos 6 anos fazendo busca ativa escolar no Brasil. Isso aqui ainda não é suficiente. Aqui no auditório tem uma colega, Socorro Araújo, que ela está desenvolvendo uma experiência linda lá em Alagoas, com 13 municípios, cujo gestor, o prefeito, a prefeita, não assinaram a busca ativa assim, só numa canetada. A gente conversa muito com esse gestor para ele entender mais profundamente o que é que está por trás daquela assinatura. Quais são os gestos práticos que precisam estar comprometidos. Então, essa engenharia de busca ativa todinha, ela traz no seu bojo um conjunto de causas. Quando a gente vai para perto da criança, isso aparece. Quem está fora da escola, muitas vezes está fora ainda porque faltam vagas de transporte escolar. Essa é uma causa que ainda aparece. Mas tem meninos e meninas, olhem só, que dizem: não quero ir para a escola. A escola não se parece com o meu projeto de vida. Tem meninos e meninas que dizem assim: eu quero ir trabalhar. Então, premidos por outras situações, esses meninos e meninas declaram que não querem ir para a escola para ingressar precocemente no mundo do trabalho. Repare que coisa. A nossa busca ativa escolar é uma central de compreensão de vidas, de infâncias e adolescências que muitas vezes estão longe da gente. Então a gente, quando olha a menina que engravida e sai da escola e que depois que tem o bebê, ela nem está acompanhada muitas vezes para ter esse bebê. E quando tem um bebê, ela também não tem apoio, falta a rede de apoio. E depois, um pouquinho depois, ela deixa esse bebê com alguém para ir trabalhar para sustentar ela e o bebê. E sai novamente da escola. A busca ativa mostra claramente isso para a gente. Então nós temos ainda crianças com problemas de saúde que impedem frequência escolar. Isso é muito, mas é muito grave. Múltiplas formas de violência. Lá na nossa plataforma, sou gestora nacional dessa plataforma, estou finalizando. Quando a gente coleciona essas causas e vai organizando o trabalho de busca ativa, só no item violência, nós tivemos que tipificar a violência.
mais de 10. Exatamente porque o fenômeno da violência, que ficou exponencialmente mais forte na pandemia, requereu de forma plástica que a nossa plataforma e a nossa metodologia se transformasse para dar conta desses fenômenos. Aproveito para convidá-los. O Unicef tem um projeto dentro do Ibura, aqui no Recife, onde nós fazemos enfrentamento à violência armada, e a busca ativa escolar tem sido o pilar central dessa iniciativa. Mas o racismo, a discriminação, ainda afasta meninos e meninas da escola. E outras causas, como falta de documentação, pessoas com deficiência. A gente estava ouvindo o painel anterior, eu e a Socorro estávamos assim, muito ligados aqui nas incríveis colocações que todos fizeram. E a gente vê isso dentro do nosso sistema de busca ativa. Então, estamos falando também de governança. A busca ativa nacional ela é cogestionada pelo Unicef com a Undime, que é o colegiado dos dirigentes municipais de educação. Mas temos parceiros estratégicos, o CONGEMAS, o colegiado da assistência social e da saúde. Gente, esse triângulo, né, essa força, nesse tripé, educação, saúde e assistência, tem potência para abarcar aquele conjunto de causas. Só que ainda não temos isso funcionando de maneira plena para que essa rede seja rede de uma malhinha fina para ninguém cair fora desse abraço das políticas públicas. Então, no nosso Brasil, o importante apoio da Tricom, da UNCME, né, do Ministério Público. Nós fizemos uma oficina com todos os procuradores do estado de Pernambuco, falando sobre busca ativa, desenvolvendo esse olhar. E isso tem sido um trabalho muito fecundo. O Ministério Público tem nos ajudado muito na sua ação pedagógica também. Então, incrível. Mas quem está na implementação direta? Os governos estaduais e municipais. Hoje nós temos 22 estados que aderiram no primeiro ciclo de 19 a 22. Estamos num período agora de readesão. 10 estados já readeriram à iniciativa. Isso significa que as buscas ativas se entrelaçam entre redes estaduais e municipais. Hoje temos 3.530 municípios hoje já aderidos à iniciativa. Aqui nessa parte de baixo, dos 3.500 municípios, nós temos 2.023 que concorrem ao selo Unicef na Amazônia e no semiárido, e 10 capitais que trabalham nessa outra estratégia chamada Agenda Cidade. Entre lá e cá, né, nós temos uma mobilização que faz integrar as redes de educação, assistência e saúde pela proteção de cada criança. Hoje, lá na busca ativa escolar, nós temos, só para a gente entender que busca ativa escolar é lindo, é incrível, mas é muito complexo. Nós temos hoje, lá na nossa plataforma, mais de 570 mil alertas. Esse é o primeiro passo. A busca ativa começa como um alerta, depois ela passa a ser investigada e vira caso. Então, veja, nós temos mais de 900 mil só entre alertas e casos, e temos 201 mil crianças que foram resgatadas pelo Esforço Nacional de Busca Ativa Escolar. Se fosse já seria impressionantemente importante. Então, 201 mil que voltaram exatamente pelo condão dessa rede que se junta, se mobiliza, se articula. E nesse movimento nós fazemos campanhas sem parar, campanhas de busca ativa escolar com o apoio de todos os parceiros. Temos um serviço com o apoio da Undime de atendimento a cada município que funciona todos os dias da semana. Estamos constantemente oferecendo formação para as equipes, salas de aprendizagem presenciais e salas também virtuais. Fazemos mobilização, plantão tira dúvida. A gente não deixa de ficar perto, né? E a gente quer muito. Hoje mesmo, aqui em João Pessoa, nós estamos fazendo uma mobilização do selo Unicef na Paraíba. São mais de 180 municípios que concorrem ao selo Unicef aqui dos 223 da Paraíba. E a ideia é essa, é seguir. Hoje o tema aqui foi busca ativa vacinal, porque a busca ativa escolar já ganhou uma irmã que pega carona na metodologia.
para avançar, para que as crianças estejam na escola aprendendo, mas estejam saudáveis. Então, é isso, né? Encontrar crianças e garantir que elas aprendam são ações civilizatórias. Nós estamos falando da melhor e maior plataforma civilizatória que já foi posta a serviço da humanidade, que é a escola. Então, se nós estamos falando de pilar e de farol, é nisso que a gente acredita. Escola para garantir acolhida, para trabalhar as competências dos sujeitos, mas para garantir que os projetos de vida possam ser melhorados, né, nessa convivência contínua, nessa reflexão contínua, a partir da centralidade dos sujeitos. Né? Muitas escolas ao longo do tempo se constituíam, mas tiravam esses meninos e meninas do centro, não é, da ação da própria escola. Então, a educação é proteção. É nisso que a gente acredita. Se eu só tivesse um slide, se ela dissesse 1 minuto, era isso que eu diria a vocês. Né? Acreditamos que educação é proteção. Então, fora da escola, realmente, não pode. E na escola, sem aprender, também não pode. Obrigada. Em nome da Ampicom, queremos agradecer a doutora Verônica Bezerra, agradecer a Unicef e já na sequência apresentar a doutora Hélida Graziani Pinto, que é graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, possui doutorado em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais, com estudos pós-doutorais em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, bem como livre docência em Direito Financeiro pela USP. Antes de integrar o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, foi servidora da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do Estado de Minas Gerais e professora adjunta de Direito Administrativo e Financeiro da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo, professora de Finanças Públicas da Fundação Getúlio Vargas e, na qualidade de Visiting Scholar, tem realizado estágio pós-doutoral no Center for Brazil Studies, vinculado ao David Early Boren College of International Studies da Universidade de Oklahoma. Com a palavra, doutora Hélida. Estamos com um probleminha de sinal, de conexão. Antes de conseguirmos o sinal com a professora Hélida, com a colega, só... Voltou o sinal? Só para não fazer algumas considerações que iam ser feitas no final, para antecipar em relação à palestra. É interessante, professora Verônica, que
um dado que a senhora trouxe para a gente, que é um dado nosso amazônico, como sou de Roraima, sou paraense, moro em Roraima, é um dado do alto índice das nossas comunidades indígenas sem acesso à educação. Eu lembro que lá em Aracaju, quando eu pude falar sobre educação indígena, eu falei justamente que a competência para tratar da educação é do governo federal. Infelizmente, o Brasil jejuna de um programa do governo federal para essa política educacional das comunidades indígenas, e essa ausência do governo federal nas comunidades indígenas tem produzido um colapso educacional muito grande, principalmente nas comunidades Yanomamis. É algo que deve ser pesquisado. Eu já levantei esse questionamento para o Isiquirã, que é um departamento dentro da Universidade Federal de Roraima, que trata da educação indígena, e é algo que até eu estou olhando ali, o Diogo Ringenberg participou dos debates, e é algo que inquieta, porque é difícil você criar um programa educacional para comunidades Yanomamis, porque eles têm uma natureza de nômade. A comunidade Yanomami tem uma natureza de nômade. Então eu teria que ter uma escola nômade. Então criar políticas educacionais, como o Caribé falou, na área da necessidade, na área dos PCD, generalizada, na educação, criar políticas generalizadas para públicos tão díspares, eu vejo como uma política totalmente inadequada, principalmente para essas comunidades indígenas e também quilombolas na Amazônia. Eu lembro que recentemente, num debate que nós tivemos, e quando nós estávamos falando de política de desenvolvimento sustentável para os próximos 50 anos, uma das pautas que eu coloquei é criar universidades indígenas, mas não uma universidade que se leve para a comunidade indígena, mas criar uma universidade indígena dentro da comunidade indígena que trate de pesquisa de estudos indígenas, para que eu produza conhecimento dentro dessa comunidade. Eu não posso tentar levar para a comunidade, até porque eu tenho uma violação linguística muito grande, quando eu começo a levar uma questão cultural, uma questão do conhecimento secular, para que ele aprenda a língua portuguesa, para que ele aprenda um determinado desenvolvimento intelectual, que é um parâmetro não para ele, mas é um parâmetro que a comunidade intelectual externa a ele criou, que é um modelo que nós criamos, que nós entendemos que seja o melhor. Mas isso é o melhor para ele? Será que é isso que ele quer? Então a primeira pergunta para se criar a universidade é saber o que aquela comunidade indígena quer, o que ele precisa, de que ele tem necessidade. E eu critico às vezes políticas governamentais do estado de Roraima, quando se trata de Yanomami, Macuxis e Wapixana, justamente porque eles querem levar a cultura secular, uma cultura desenvolvimentista, com uma ideia de que eu vou produzir milho, eu vou produzir arroz, eu vou produzir mandioca com tecnologia, e eu vou esquecendo aquilo que é a natureza matriz, aquilo que é a raiz dele. Será que é isso que aquela comunidade é? Será que isso é um tipo de política cultural, um tipo de política educacional que faz com que aquelas comunidades elas sejam protegidas? É esse tipo de proteção que a comunidade quer? Então eu tenho buscado provocar a Universidade Federal de Roraima, que tem o domínio da pesquisa lá no estado, e a gente tem feito alguns estudos em comparação a eles, para saber como é que a universidade se comporta dentro dessa visão das comunidades indígenas. Então, assim, é gritante que esses dados eles são reflexos, e isso não assusta, porque a gente acompanhou em Roraima o processo de desnutrição, o processo de recuperação do Yanomami, o processo não só do Yanomami, mas dos Wapixana, dos Macuxi, e até das comunidades que se chamam lá do caboclo, a expressão que eles usam é o mestiço, mas tem uma expressão específica que a comunidade lá usa, que é
esqueci agora, não veio à mente, mas que a inquietação é essa, é saber qual modelo, o que eu preciso fazer para isso. E aí eu não desperto curiosidade. Como é que o nosso índiozinho, nossa criança, o Tribunal de Contas está criando a política da primeira infância, e eu coloquei isso com uma preocupação. Como é que eu vou tratar o índio? Como é que eu vou tratar o Yanomami, o Apixana, o Macuxi, o Zoé? Como é que eu vou tratar isso? Como é que eu vou tratar esse menininho? Como é que eu vou tratar esse menino dentro de uma política que não é a política dele? Não é aquilo que ele desenha, não é aquilo que ele pensa. E quando se lançou lá, eu disse, beleza, mas como é que eu fico com a educação indígena? No interior, lá na aldeia Macuxi, lá na aldeia Yanomami, e no nômadezinho. Então, assim, eu acredito que uma educação como pilar do desenvolvimento sustentável é um tema assim bem interessante, que está dentro do farol para o desenvolvimento sustentável, que é uma discussão, é uma forma de você incutir no modelo de produção de conhecimento, de ciência, de pesquisa, essa linha. E não impor daqui para lá. Eu acho que a direção dos fatos não é nosso para eles. A direção dos fatos é deles para nós. Então, eu tenho alertado no Estado esses erros que o Estado de Roraima vem cometendo. Eu tenho alertado no Estado os erros que os municípios têm cometendo. E eu tenho alertado até a Universidade Federal de Roraima, lá, para o erro maior, que é saber porque a educação é responsabilidade. Então, se cria uma universidade tipicamente indígena, para produzir conhecimento para a educação indígena, para que eu tenha colégio de aplicação nas comunidades indígenas. Pode ser um ópio, pode ser um sonho, pode ser algo bem surreal, mas eu acredito que a única forma da gente preservar a tradição e a cultura e toda a história das comunidades tradicionais. E eu brinco sempre que não é só demarcando terra, eu falo isso para os colegas que se preocupam muito com a demarcação, não é só demarcando terra, é resgatando e fazendo com que ele viva dentro daquilo que ele acredita que seja o melhor para ele. Enquanto a professora Hélida aí conectou, vamos batendo um papo aqui. Quem aqui é de João Pessoa nesse auditório? Opa, temos algumas pessoas por aqui. Aqui em João Pessoa, lá na praia de Intermares, não sei se vocês já ouviram falar que tem um projeto que cuida das tartarugas. Ouviram falar nisso já? Então tem a desova das tartarugas, o nascimento da tartaruga é um momento muito especial. Claro que não acontece só aqui na praia de Intermares e em muitos outros lugares do mundo também. Mas ao ouvir, doutor Paulo, me lembrei, me veio à mente, eu tive a sorte de ver isso acontecendo. Quando os ovos eclodem, né? Aquelas tartarugas, quando elas saem do ovo, é incrível, gente, elas vão para dentro d'água. Elas não frequentaram aula de geografia, elas não sabem onde é o leste, elas não aprenderam a fazer algum treinamento para caminhar. Elas simplesmente chegam ao mar. É impressionante. Pá, 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 direto. Quando a gente nasce, e aí ao ouvi-lo, né? Quando as crianças nascem, e eu também tive a oportunidade de aprender com uma pediatra que colocou assim o esteto. Ela disse que quando ela coloca o esteto no peito de uma criança, ela escuta tum, tac, tum, tac. E ela olhava para mim e disse, eu só escuto isso, tum, tac. Eu não sou capaz de dizer se essa criança é negra, se essa criança é indígena, se essa criança é branca, amarela, azul, cor-de-rosa, menino, menina. E eu estou aqui com essas duas coisas, né?
uma tartaruga que nunca frequentou a escola e vai bem certinho para o mar. E uma criança que quando nasce precisa precisamente do esforço da gente tudinho. Porque não tem como essa criança virar pessoa, sujeito de direito, sem o nosso auxílio. A gente já nasce na precisão. O fato de a gente já nascer na precisão, com certeza os Yanomamis nascem na precisão. Outros povos e outras culturas nascem na precisão. Eu tive a oportunidade com o Unicef de visitar outras comunidades em outros países, povos tradicionais. E no nosso, nós temos ribeirinhos, nós temos quilombolas, nós temos os nossos indígenas. E todas essas crianças, quando saem das barrigas de suas mães, já nascem na precisão. Eu quero retomar isso, né, para dizer, doutor Paulo, que um projeto que venha ser acolhedor para toda e qualquer raça, toda e qualquer etnia, todo e qualquer gênero, toda e qualquer pessoa, precisa ser um projeto sensível. Precisa ser um projeto, inclusive, que inclui afeto como categoria. Porque para o outro existir daquele tamanho, é preciso que eu o faça existente, porque ele por si só não dá conta disso. Então, nós estamos aqui novamente falando de educação e de um pilar para sustentar o desenvolvimento. A ideia de desenvolvimento também se coloca em causa nessa situação. Quando o senhor pergunta que escola é essa para esses meninos e meninas que estão ali no meu território, que tem particularidades que os colocam e alojam dentro de uma cultura tão especial? Pois muito bem, o que a gente acredita é que essa escola tem que ser tão respeitosa dessa cultura, né, que ajude essas pessoas no encontro com as suas possibilidades, os seus projetos de vida, e que ela floresça um tanto mais, né, para garantir que essas culturas sobrevivam. Não tem como a gente fazer desenvolvimento humano sem humano. Diferente das tartarugas que chegam ao mar de forma direta e reta e precisam estar protegidas por a gente também. Nós humanos, ou nos fazemos em comunhão, como nosso querido Paulo Freire tanto disse para a gente, que a gente se educa em comunhão. A gente não se educa sozinho. A gente não se educa sozinho. Tá dando eco pra mim. Eu não sei, mas tá dando eco pra mim agora. Minha gente, eu não tinha vivido essa experiência ainda não. Doutor Bandeiras me proporcionou um negócio incrível. Do auditório, eu ouvi a doutora Verônica, agora não ouço. Eu acho que a professora... Vocês me ouvem? Sim. Professora Hélida, nós já ouvimos. Vocês me ouvem? Ouvimos, que maravilha! Olha a tecnologia que faz com a gente, né? Eu posso começar a minha apresentação? Por gentileza, seja bem-vinda. Eu não os ouço mais e eu queria saber se eu posso começar a apresentação. Pode sim, Hélida. Bom, desculpa a circunstância, eu perdi o áudio. Estava ouvindo a fala linda da doutora Verônica. Vou introduzir novamente, queria agradecer o convite prestigioso. Boa tarde, queridos amigos. É uma honra para mim, nesse momento, participar do Congresso da Ampicom e agradecer na pessoa do João, que nos lidera e nos potencializa o crescimento na nossa diversidade, nos nossos diferenciais, mas nos une e tenta extrair exatamente esse nosso melhor. Cumprimentar o Paulo, cuja perspectiva da linguística, enquanto eu não podia falar, vocês não me ouviam, mas eu os ouvia e trouxe essa perspectiva belíssima de como a gente tem que pensar o país plural que somos. E a própria doutora Verônica, cuja síntese muito feliz
me parece, a respeito de a educação ser o nosso maior projeto civilizatório, a maior construção social que soubemos fazer como humanidade, mas que, em especial nós, operadores do direito no Brasil, me parece ser também, doutora Verônica, um instrumento de emancipação, não só civilizatório, mas de emancipação, de uma contínua construção de cada qual de nós como o melhor que podemos ser, para dar consecução à dimensão nuclear da Constituição de 88, aquela que define a razão de ser do Estado brasileiro, que é a dignidade da pessoa humana. Então é uma honra para mim contribuir com a sua belíssima interlocução, a sua fala introdutória sobre a busca ativa, mas também o papel da escola como esse lugar emancipatório, civilizatório, que requer sim essa compreensão ampla, né? E exatamente porque o nosso painel, ele é um painel que pensa a educação como um pilar, como uma perspectiva a partir da qual você constrói todo o resto, e em especial com foco no desenvolvimento, eu gostaria de pedir licença para compartilhar a tela com vocês. Eu espero que vocês consigam acompanhar comigo. Eu preparei no início da minha fala, bem no início, porque me pareceu muito feliz, uma coincidência muito grande, na verdade, né? A entrevista que o Nobel de Economia Joseph Stiglitz deu no Roda Viva dessa última segunda-feira, quando perguntado pela presidente da Instituição Fiscal Independente, a Vilma Pinto, sobre como nós, no Brasil, podemos pensar a baixa produtividade que o país cronicamente sofre e que isso acaba estagnando o potencial de crescimento do nosso produto interno bruto, a resposta do Stiglitz foi muito feliz. São só 2, 3 minutos, não mais do que isso. Eu vou começar minha fala a partir desse trecho da fala do Stiglitz e, obviamente, dialogando com a fala da Verônica, um pouco da abordagem do Paulo, trazer a reflexão do que nos cabe fazer, qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar na fila desse pão, né? Como que a gente vai chamar para a gente uma responsabilidade que é nossa. Então, lá vou eu compartilhar, vocês me desculpem se qualquer coisa não for bem sucedido, mas eu espero que vocês consigam ver comigo. Já está aqui exatamente no ponto que tem que estar, 1h29, a pergunta da Vilma foi feita antes, né? E eu vou colocar para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir o áudio do Stiglitz. É uma pena se não estiverem. Eu vou tentar corrigir se não tiverem. Aqui já está com áudio. Vocês estão conseguindo ouvir? Ele está respondendo que a principal forma de enfrentar, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas que a principal forma de enfrentar a falta de produtividade na economia brasileira é a educação, o investimento em educação e a redução da desigualdade. Pelo menos pela legenda, ainda que vocês não ouçam a voz do Stiglitz, repito, é a partir de 1h29 da entrevista que ele deu para o último Roda Viva, e ele fala o investimento em educação e a redução da desigualdade. É claro, ele também traz o investimento em saúde, as principais políticas públicas, mas são o principal instrumento de fomento, de enfrentamento da baixa produtividade na economia brasileira. Sem isso, a gente não avança, né? Eu vou parar o compartilhamento especificamente disso. Eu não sei, vocês conseguiram ouvir? Bom, parei a apresentação do Stiglitz. Vou agora, se me permitirem, apresentar aquilo que eu tinha feito, né? Que é especificamente a minha apresentação em PowerPoint. Peço desculpa se estiver tendo alguma distorção por causa da distância, né, dessa questão de adaptação, né? Às vezes tem essa dificuldade. E, obviamente, espero que a gente consiga fazer esse diálogo na medida, inclusive, da superação dessas dificuldades. Bom, o Stiglitz, na última segunda, responde à pergunta da Vilma Pinto, diretora da IFE, presidente da IFE no atual momento, que a educação é uma chave de desenvolvimento econômico, de ganho de produtividade. E eu vou trazer o debate, exatamente como eu disse, brincando, qual é o nosso lugar nessa situação em que nos encontramos,
pensando a inefetividade do Plano Nacional de Educação, que chega... bom, essa era a entrevista, não sei se a apresentação eu vou disponibilizá-la para todos, caso queiram assistir posteriormente. A fala do Stiglitz, como eu disse, é de 1 hora, né, e 29 minutos até 1 hora e 32 minutos, exatamente 3 minutos, é rapidinho. Mas a questão que eu estava sugerindo, desculpa, aqui eu vou ter que passar esse slide, pronto. A questão que eu estava sugerindo para começo de conversa é pensar o papel do Ministério Público de Contas, pensar o nosso papel na dinâmica cotidiana do sistema de controle externo, é primeiro fazer o diagnóstico de que a ignorância, de fato, ela é onerosa para a sociedade. Não é uma fala simplesmente vazia, não é algo apenas para discurso político, apenas para fazer média. Há estudos científicos que mensuram, inclusive, o prejuízo. A gente pode falar em dano, sobretudo o dano moral coletivo, se preferirem, mas também há um dano patrimonial mensurável na falta de oferta de educação, não só em sentido quantitativo, ou seja, universal, todas as crianças e jovens dentro da etapa obrigatória de 4 a 17 anos, mas também ensino de jovens adultos, a etapa infantil em creche, que embora não seja formalmente educação obrigatória, o Supremo Tribunal Federal reconhece como direito subjetivo público. Então, em todas essas perspectivas, as pesquisas mais recentemente têm imputado claramente, mas muito claramente para a sociedade, que há um alto custo. Essa pesquisa de colegas, professores, pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, recentemente divulgada, foi agora em março de 2023, aponta uma perda potencial de crescimento do PIB brasileiro de 2 pontos percentuais ao ano. Poderíamos crescer 2 pontos percentuais em capacidade de mobilização produtiva, o nosso PIB teria condição de crescer mais rápido se a gente, de fato, tivesse a oferta ampla, universal, equitativa, porque não é só quantidade, nem só a qualidade no sentido, inclusive, reduzido do que seja qualidade, que é desempenho escolar, não é só isso, mas também há de haver equidade. Uma escola que exclua os mais vulneráveis, uma escola que não seja inclusiva, as pessoas com deficiência que são tratadas como se merecessem cursar uma escola, aspas, especial. Eu tenho uma profunda discordância com esse modelo de escola especial, com esse modelo que não promove a convivência entre todas as crianças, entre todos os jovens. Então, a ideia de que a educação tem que cumprir esses 3 grandes eixos: universalização pelo prisma de todos na escola, quantitativo, e não adianta achar que a escola no Brasil agora é pior do que era na década de 70. Era fácil oferecer uma educação pública melhor, supostamente melhor, na década de 70, porque ela não alcançava todos. Era uma educação excludente por definição. Então, além dessa dimensão da universalização de acesso a todos, a qualidade, e aí a qualidade passa pelo número máximo de alunos por professor, o tempo, o horário integral, quanto mais tempo a criança permanece na escola com boa oferta de merenda, de biblioteca, de condições de permanência, e não só quantidade de aulas. O contraturno tem que ser lúdico, o contraturno tem que ser estimulante, não apenas só mais sobrecarga de conteúdo. E a perspectiva da equidade, que é esse terceiro eixo. A ideia de que a gente tem que sim lidar com a desigualdade que é profunda no nosso país. Repito, há uma diversidade, somos um país muito plural, imenso, mas com grande desigualdade, inclusive do ponto de vista de condições de acesso de permanência na escola, sobretudo no ensino médio. A gente reduzir a oferta de vagas no horário noturno no ensino médio efetivamente potencializa a evasão escolar, que também tem um custo econômico, que também repercute na perda da nossa permanência, da permanência dos nossos jovens na escola. Eu queria trazer, inclusive, uma perspectiva ainda mais ousada. Muitos são os colegas que estudam e estudaram já em sede de mestrado, doutorado, são pesquisadores atentos, aplicam também cotidianamente no âmbito da atuação ministerial
o debate da dívida pública, sobretudo a dívida pública mobiliária, contratual, a dívida decorrente de precatórios, mas eu trago aqui hoje para o debate com os colegas, queridos amigos, cuja saudade é imensa, queria estar aí com todos, mas eu queria trazer um alargamento conceitual. Ao meu sentir, a maior dívida pública que temos, porque toda dívida é uma dívida intergeracional, a gente usa no presente, supostamente no presente, usufrui de um bônus e lega o ônus para as próximas gerações. Pois bem, a maior dívida intergeracional, a maior dívida pública que o Brasil tem é com a educação. E vale lembrar, né, os colegas certamente sabem que a gente fez um trabalho imenso para orientar os gestores em 2016, quando venceu o prazo do artigo 6º da Emenda Constitucional 59 para universalizar a pré-escola e universalizar o ensino médio. Os dados do IBGE, né, a PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios de 2019, inclusive, reflete que a maioria da população adulta no Brasil, ou seja, 24 anos ou mais, ou seja, quem quer que tenha 24 anos de idade ou mais, conforme essa PNAD de 2019, não havia concluído o ensino médio. Então, a atual geração de pais das crianças que estão na escola é semi-alfabetizada. Se os pais não têm sequer o ensino médio, como é que se coloca o desenvolvimento, a estimulação linguística, a capacidade de essas crianças terem uma bagagem dentro das suas próprias casas? A maior parte da população brasileira não concluiu o segundo grau. Essa dívida repercute, como eu disse, na produtividade. O Stiglitz tinha respondido nessa linha para a Vilma, né, agora recentemente no Roda Viva, mas os estudos comprovam, inclusive esse estudo a que me refiro em relação à perda de potencial de crescimento do PIB, porque não oferecemos uma educação de boa qualidade. Outra pesquisa, essa já do INSPER, o INSPER é outro instituto de pesquisa, né, o Instituto de Ensino Superior e Pesquisa, que publicou esse estudo já de 2020, uma avaliação aproximada, é claro, ele parte de balizas metodológicas para estimar a perda para o país com a evasão escolar, sobretudo no ensino médio. O que nós, sociedade brasileira, acumulamos de defasagem, acumulamos de prejuízo, por isso eu repito, há que se requalificar o conceito do que seja dívida. Há que se requalificar essa dimensão de deixarmos tantas crianças fora das creches, de não oferecermos a oferta do horário integral, de não retomarmos o ensino de jovens adultos, de permitirmos tamanha evasão escolar no ensino médio, porque somente a evasão escolar, considerada em termos anualizados, repercute em uma perda para o Brasil de 214 bilhões de reais ano. Todos os anos a gente tem esse prejuízo. Se se considerar, como a pesquisa estimou, algo em torno de 500 mil de jovens fora da escola, é onde se chega a essa perda estimada de 214 bilhões, já que cada jovem tem um custo estimado de repercussão ao longo da sua vida. É claro que esse é um cálculo que leva em conta perda remuneratória, porque não consegue se desenvolver na economia, a perda até de expectativa de vida. Vejam vocês, a educação ela é tão transversal, é uma política pública com tanta pujança e repercussão em outras áreas, que em nós ampliando, se a sociedade brasileira ampliasse de fato a escolaridade dos brasileiros, e se a gente conseguisse oferecer uma educação de boa qualidade, a gente teria inclusive uma maior expectativa de vida e menores custos no sistema público de saúde, né? Essa projeção de repercussão de perda para a sociedade, e não é uma perda individual, não é apenas uma perda para cada jovem, é uma perda para o conjunto de nós como sociedade. Perdemos a possibilidade de desenvolvermos, inclusive agora, numa transição tecnológica cada vez mais avançada, não só microchips, a inteligência artificial, a transição tecnológica que a crise climática demanda que empreendamos, né? A busca por novas fontes de energia, fontes renováveis, tudo isso reclama que é uma sociedade que consiga elaborar respostas para os desafios do mundo mais sofisticadas do que apenas extrativismo minerário e produção agropecuária típica do padrão do século XVI. O Brasil precisa revisitar, nós, os órgãos de controle, precisamos revisitar o conceito do que é de fato dano erário.
do que é dívida pública, sobretudo para a gente entender aquilo que eu falava nesse slide, fica mais claro. O estudo do INSPER potencializa, verifica que a gente teria aí cerca, na média da população brasileira, é claro que tem outras iniquidades na expectativa de vida, diferença entre homens e mulheres, a depender de onde se nasce, regiões mais violentas, racial, né? Infelizmente, a gente também tem um recorte racial que compromete a expectativa de vida da população negra, mas assim, na média da população brasileira, caso houvesse uma oferta de educação de boa qualidade, teríamos algo em torno de quase 5 anos a mais de expectativa de vida. Isso repercute, como eu já disse, de forma transversal para um conjunto de políticas públicas. A gente teria mais qualidade de vida, de novo a dimensão no diálogo com a fala da doutora Verônica, a respeito do que é dignidade da pessoa humana, a respeito do que é um projeto civilizatório, mas que também é emancipatório. Se a inteligência artificial nos coloca diante do risco de que uma boa parte da população não tenha trabalho, e que depois vai depender de renda básica de cidadania, ou Bolsa Família, ou o nome que se der, independentemente do governo de ocasião, obviamente não oferecer educação de qualidade para a maior parte da população, ou para o conjunto da população, repercute em um custo assistencial ainda maior. Nós estamos antecipando o desafio de ter que ampliar a proteção de assistência social, que é deficitária por definição. Do ponto de vista atuarial, a assistência, ela é déficit 100%, e a gente vai tendo um problema cada vez mais crônico. E nesse slide, vocês certamente estão vendo, eu trago o problema de a gente não lidar com seriedade com as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Em especial, eu trago a estratégia 20.11 no bojo do Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005 de 2014, que chegou ao seu 10º ano de vigência agora, né? Que era a Lei de Responsabilidade Educacional. Não foi editada essa lei. E caros colegas, nós, no âmbito do controle, do Ministério Público de Contas, a primeira perspectiva que buscamos, ainda que não tenha a pretensão, obviamente, de punição, mas de a gente buscar a conduta ideal, verificar na realidade se essa conduta normativamente prevista se verifica, e caso não se verifique, monitorar e buscar, a partir do monitoramento, induzir a correção das falhas. A gente não precisa ser necessariamente punitivista, a gente pode ter uma postura, inclusive pedagógica. Ensinar como melhorar é parte do nosso papel constitucional. E a responsabilidade educacional visa a isso também. Alguns gestores trabalharam muito contra esse projeto de lei de responsabilidade educacional. Eu mesma estive em 2 ou 3 audiências públicas no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, sobre esse tema do projeto de lei de responsabilidade educacional. E em todas as ocasiões, os gestores municipais e estaduais têm medo de atrelar a noção de responsabilidade educacional à lei de improbidade administrativa. E aí, tanto o Undime quanto, né, os secretários estaduais de educação, eles têm uma resistência profunda à ideia de que possa vir a ter uma responsabilidade pessoal em decorrência de qualquer retrocesso na qualidade. Ora, repito, se eu, ao longo desses anos no MP de Contas, posso dizer algo, grande parte da fragilidade da execução orçamentária da educação nos municípios e estados não é propriamente uma responsabilidade, ou não é uma escolha direta só do secretário de Educação, mas é um constrangimento do secretário de Fazenda, é um desvio, é uma escolha feita politicamente a partir do prefeito ou do próprio governador, como, por exemplo, o cômputo de nativos no dinheiro da educação, como o inchaço da folha para colocar cabos eleitorais, contratados temporários, ceder pessoal para outros órgãos, para outros poderes, ainda que continuando a onerar o limite da educação, o piso da educação. E aí a gente chega agora, neste momento, em outubro de 2023, com uma outra grande agenda, na verdade talvez a nossa principal agenda de reflexão, que é: temos de fazer o próximo Plano Nacional de Educação. O atual, infelizmente, chega ao seu 10º ano de vigência com elevadíssimo estágio de descumprimento. Não sei se vocês conseguem ver na tabela, ainda que não vejam os números detalhadamente, a próxima vai ficar mais clara. Mas aqui tem o link, inclusive, da referência bibliográfica da qual ela foi tirada, que é o balanço feito anualmente pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação,
a Andressa Pelando é a coordenadora, né, nacional. Mas vocês veem as barras, algumas delas inclusive colocadas à esquerda, no sentido de um retrocesso. Não só não cumpriu, como retrocedeu, sobretudo depois dos 2 anos de pandemia, 2020 e 2021. E a gente agora já tem que debater o próximo Plano Nacional de Educação no contexto de revisão dos PIS em saúde e educação. Num contexto em que o novo Fundeb, nesse slide fica ainda mais claro onde a gente retrocedeu, onde a gente cumpriu parcialmente ou não cumpriu, e o que precisa fazer, ou tentar enfrentar as lacunas, né? Vejam vocês, somente 15% das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação cumpridas, ainda que parcialmente. 65% das metas em situação de retrocesso, obviamente em função inclusive do período pandêmico, mas isso custa uma geração de estudantes. Se a gente pensar que quem estava na escola sendo alfabetizado em 2020, 2021, está tendo uma dificuldade maior e efetivamente precisa ter todo um reforço, um apoio para recuperar essa perda. E 85% das metas simplesmente não cumpridas. A gente tem uma fragilidade nos dados, né? De novo, esse conjunto de informações, esse balanço é feito pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, mas a gente precisa tentar buscar essa reflexão no âmbito do nosso ofício cotidiano, do Ministério Público de Contas. Porque, vejam vocês, quando eu falo em gasto mínimo material, gasto mínimo vinculado ao planejamento educacional, aquele que tem uma finalidade a cumprir, não é uma opinião acadêmica da Hélida, não é minha tese de pós-doutorado que eu concluí lá em 2010. Não, eu estou referenciando nas leis que trabalharam os planos educacionais. E a atual, que a gente está no segundo Plano Nacional de Educação, à luz do artigo 214 da Constituição, a atual lei que aborda o tema, a Lei 13.005 de 2014, repito, ela é muito clara. Aqui é uma questão keynesiana, é regra, não é nem principiológico, não se trata de uma construção teórica. O artigo 10 do Plano Nacional de Educação, que regulamenta dispositivo constitucional, repito, o artigo 10 do PNE, ele tem a mesma força, a mesma estatura que o artigo 212 da Constituição, que é o artigo 212A da Constituição, o PIS em MDE e o Fundeb. Porque, na verdade, a lei do Plano Nacional de Educação, ela se assenta, ela regulamenta no artigo 214 da Constituição. São 3 dispositivos constitucionais com igual estatura, que têm a mesma força. E não dá para a gente dizer que quando o PNE manda aplicar os recursos vinculados à educação conforme o planejamento educacional, que é uma escolha discricionária do gestor. Não há liberdade para gastar de qualquer jeito o dinheiro na educação. As finalidades, inclusive a termo, vejam vocês, as metas e estratégias do PNE são obrigações a termo. A gente tem ali, inclusive, os prazos fixados para cada qual das ações. Para cada qual das ações. Então, quando a estratégia 18.1 do PNE fala que não poderia passar em mais de 10% o volume de contratados temporários, comissionados e outros vínculos dos profissionais docentes, porque 90% do quadro docente tem que ser servidor ocupante de cargo efetivo, concursado, nisso não só tem uma regra muito prática, operacional, mas tem um preceito de valorização do magistério, de organização em plano de carreira, de formação continuada e capacitação. Você tem toda uma série de pressupostos que fazem com que a gente tenha que dar consecução, como eu disse e repito, ao artigo 214 da Constituição, que por sua vez dialoga com os princípios do artigo 206 e com as obrigações do artigo 208. Então, quando vierem dizer, vocês, os colegas, certamente já devem ter ouvido dizer que o gestor tem uma liberdade para aplicar o PIS em educação, os recursos do Fundeb, por exemplo, pagando abono remuneratório quando não cumpre sequer o piso remuneratório do magistério. É um absurdo o gestor chegar no final do exercício, pagar vários abonos remuneratórios quando sequer paga o piso. Isso descumpre o artigo 206, inciso 8 da Constituição, descumpre a meta 18 do PNE, descumpre a Lei Nacional do Piso do Magistério e revela uma escolha deliberada de frustrar essa organização em carreira. Gera inchaços na folha da educação, como eu já disse, pendurando por vezes cabos eleitorais, e depois fala que não tem margem fiscal para pagar o piso do magistério. Então, eu peço, invoquemos do ponto de vista da mais estrita legalidade, keynesiana,
a regra do artigo 10 da Lei do Plano Nacional de Educação. Toda e qualquer execução orçamentária do piso em educação, dos recursos do Fundeb, tem que ser aderentes às metas e estratégias do PNE. E aí a gente tem agora um momento de debate dos planos plurianuais nos estados e no governo federal, cuja principal chave, a leitura nuclear, que a gente não dedica atenção, mas deveríamos dedicar, são os programas de duração continuada. Ora, o que é o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar? O que é o Programa Dinheiro Direto na Escola? O que é o Programa Nacional de Transporte Escolar? Entre outros. Só estou pegando os mais famosos. São todos programas de duração continuada que perfazem a essência conceitual do que seja serviço público. Serviço público que não pode sofrer solução de continuidade, não pode ser descontinuado. Não pode ter, por exemplo, uma falta de correção monetária por 6 anos, que gere inclusive a história do governo federal. Obrigar os prefeitos e os governadores a complementar o dinheiro do PNAE, porque o governo federal não corrigiu a inflação do período. E aí os prefeitos e os governadores, caso não tenham recurso, ou começam a querer usar o dinheiro do piso, o que não é possível. Eu sou frontalmente contrária à hipótese de manejar recursos do piso em educação para pagar a alimentação escolar. Nós temos regras claras sobre isso. Ou a frustrar a qualidade da própria merenda, oferecendo merenda seca. A gente tem que fazer esse debate sistêmico. O direito como integridade, lá em Ronald Dworkin, a ideia de a gente fazer uma interpretação sistemática, teleológica, elas necessariamente se volta aqui na área da educação, integrando, como eu já disse, não só uma leitura isolada do 212, que fala do piso, do 212A, que fala do Fundeb, mas necessariamente integrando com 206, que fala dos princípios. É ali que está a previsão do piso nacional remuneratório do magistério, do padrão mínimo de qualidade, entre outros. Com 208, que vai falar do direito à educação em creche como direito subjetivo público, que o Supremo sempre usa e sustenta. Por isso que direito à creche, quando demandado em juízo, é resguardado. Não adianta o gestor dizer, mas o PNE fala que até 2024 só tem que oferecer 50%. De vagas em creche. Ora, em sendo demandado, independentemente de o PNE falar em 50%, é um direito subjetivo público que tem que oferecer. Eu sempre questiono quando o gestor paga transporte de universitários, paga cursinho preparatório de Enem, desvia recursos, sobretudo sendo o município, porque o município tem obrigação com o ensino infantil, com o ensino fundamental. Se está com dinheiro sobrando, aspas, para pagar despesas do ensino superior, do ensino médio, nós temos que impugnar. Esse gasto, ainda que excedente ao piso de 25% da educação, ele não é um gasto lícito quando contrastado com o inadimplemento das metas e estratégias do PNE. Em São Paulo, alguns municípios nos quais eu já oficiei, por exemplo, São Caetano, mas também tem Taubaté, tem vários municípios ricos, que têm universidades municipais, que fazem FIES municipal, que tem essa política de oferecer gastos generosos no ensino superior, mas deixam criança fora de creche. Cheguei a fazer sustentação oral algumas vezes, falando, olha, por que será que o prefeito prefere pagar transporte universitário, cursinho preparatório de Enem, a ampliar a oferta de vagas em creche ou o horário integral nas escolas? Porque a criança de 0 a 3 anos não vota, enquanto o jovem, a partir dos 16, vota. E a gente tem esse silêncio eloquente em torno de alguns conceitos nucleares, regimes jurídicos nucleares da educação. O Sistema Nacional de Educação, que seria o equivalente do SUS, o custo aluno-qualidade, a própria Lei de Responsabilidade Educacional que eu falava há pouco. Eu sugiro fortemente a quem tiver interesse que assista esse documentário feito pelo jornal Folha de São Paulo, o Paulo Saldanha, um jornalista brilhante que acompanha a área da educação, gosto muito de dialogar com ele. Ele fez esse documentário no Distrito Federal, por incrível que pareça. A gente tem um certo preconceito imaginando, vou falar do meu estado natal, Minas Gerais. A gente tem um certo preconceito de imaginar que as maiores vulnerabilidades estão, por exemplo, no Vale de Jequitinhonha. Mas o documentário Desconectados mostra ali o núcleo do poder, o Distrito Federal, com disparidades e iniquidades severas. E é esse custo da ignorância. Como é que esse país vai desenvolver, vai enfrentar a transição tecnológica, essa questão, como eu falava, da inteligência artificial, dos microchips, essa terceira guerra mundial, essa guerra fria no acesso a microchips, a patentes de medicamentos. Vocês vejam que foi durante a pandemia a dificuldade para ter aquele elemento ativo, né, das vacinas, o IFA, né, aquele insumo
farmacêutico ativo que produz as vacinas. Vocês vejam a dificuldade que é um país que não consegue produzir ciência e tecnologia porque a maior parte da sua população é semi-alfabetizada. Eu já escrevi um texto com o Salomão Ximenes, professor da Federal do ABC, e com o André Roncaglia, professor da Unifesp. Nós três escrevemos um texto defendendo a redefinição de todo o gasto em manutenção e desenvolvimento do ensino, que atualmente, à luz da Lei 4.320, é majoritariamente ainda um gasto reputado como despesa corrente, obviamente que educação é intensiva em mão de obra, mas a gente sugeriu redefinir todo o gasto em educação como investimento. Algo semelhante ao que aqui nos Estados Unidos o governo Biden propôs quando ele falava exatamente de investimento na primeira infância. E aqui eles usam o termo exatamente investimento, não no sentido reducionista do senso comum, mas efetivamente é o que potencializa o crescimento futuro do país. Eu gosto muito também para resgatar essa frase da Débora Duprá, porque esse é o impasse nuclear que a gente vive no Brasil. Um modelo de crescimento econômico que não é inclusivo, que não prioriza a educação, que não enfrenta a desigualdade e que tem esse extrativismo minerário, predatório, inclusive, né, da Amazônia. Outro dia a gente viu a síntese dos colegas do Amazonas falando da fumaça, mas entre outras questões, inclusive da dificuldade em relação à água, né, ao ciclo das águas. A Débora Duprá dizia, colega do MPF que se aposentou quando era Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, ela dizia: estamos mais perto de 1500, por isso eu falei do século XVI, do que de 1988, em termos de agenda emancipatória. A gente tem que cumprir alguns desafios e avançar em relação a eles. O que nós, no sistema de controle externo, Ministério Público de Contas, em cada conta de prefeitura, em cada conta de governo estadual, precisamos tomar como nossa cota de responsabilidade. De novo, brincando, né? Qual é o nosso lugar nessa fila do pão? Onde que a gente está para esse panorama, esse mosaico, hoje ainda muito gravoso, ser revertido? Né? A gente tem que provocar cada vez que se diagnosticar descumprimento das metas e estratégias do PNE um dever de motivação. Como assim está aplicando os 25%, né, definidos na Constituição como piso? Como assim está alegando que aplicou dinheiro do Fundeb se não paga o piso do magistério? Você tem criança fora da creche? Como assim está aplicando adequadamente? Está comprando kit de robótica para a escola que não tem nem água tratada? A gente precisa fazer esse processo basilar que o direito administrativo sabe muito bem, que é impor um ônus de motivar, que é controlar o desvio de finalidade, que é exigir que o motivo alegado seja consonante com aquilo que foi previsto no ato, na lei, né, como atribuição de competência para a prática do ato. Então, se a gente manejar a teoria dos motivos determinantes, se a gente manejar o debate do desvio de finalidade, se a gente manejar a construção relativa ao dever de motivação, a gente começa a minorar essa alegação genérica de que basta estar no artigo 70 da LDB para ser uma despesa lícita. Ora, nem toda despesa elegível, como MDE, na forma do artigo 70 da LDB, é capaz de entregar o cumprimento tempestivo das metas e estratégias do PNE. O que eu estou propondo a gente precisa fazer um movimento seguinte. Primeiro, verifica se está dentro do artigo 70 da LDB e não ofende nenhuma das hipóteses do artigo 71 da LDB. A ideia de que a despesa é computável, é uma primeira checagem, uma primeira filtragem. Mas em passando por essa primeira filtragem, ela é capaz de entregar o cumprimento tempestivo das metas e estratégias do PNE? Ou ela é só uma despesa estéril? Como eu dei o exemplo há pouco de comprar kit de robótica para a escola que não tem água tratada. Como fazer uma saturação, inclusive, da folha da educação, colocando cabide de emprego. Embutir no dinheiro da educação pagamento de, por exemplo, toda a compra de material de escritório, toda a compra de material de limpeza, ou o abastecimento da frota de viaturas, de veículos, da prefeitura inteira como se fosse dos veículos escolares. Porque é desse tipo de desvio que a educação cotidianamente está cheia. E aí alegam que a educação tem dinheiro demais, mas vai ver o excesso de alunos por professor, vai ver a falta de oferta de horários integral, vai ver a quantidade de crianças ainda fora das creches, essa falta da busca ativa, vai ver a evasão. Isso para ficar no básico. A gente precisa fazer um enfrentamento estrutural de por que a gente não entrega, no 10º ano de vigência do Plano Nacional de Educação, sequer metade das metas cumpridas. A gente está com 85% de descumprimento.
Isso é de era para nos chocar, nos assustar. Esse diagnóstico de tamanho descumprimento, e mesmo quando vem a emenda 119, que perdoa, eu coloquei entre aspas, né? Anistia o déficit de aplicação em educação. Ora, a medida compensatória é até daqui a 2 meses. A medida compensatória tem que ter correção monetária, senão a gente vai empurrar para a comunidade escolar uma perda inflacionária de quase 30%, que nesse período de 2020 até aqui houve uma grande aceleração inflacionária, e a comunidade escolar vai acabar sendo prejudicada por isso. Mas mais do que isso, o prejuízo educacional já suportado pelos estudantes, a gente precisa fazer um rastreamento mais claro do que a gente deixou de fazer no período. Quem disse que não tinha onde gastar na educação durante a pandemia, mente. Poderia ter reformulado, inclusive, as condições de infraestrutura das escolas, para depois poder ampliar a oferta do horário integral. Essa questão que eu falava de os pais das atuais crianças que estão na escola serem analfabetos ou semi-alfabetizados. A gente precisa tratar, há pouco a Verônica falava inclusive do Paulo Freire. Paulo Freire, inclusive, um dos projetos mais bonitos que ele conduziu foi a educação de jovens adultos. A gente tem que enfrentar essa dívida histórica como uma dívida de todos nós conosco mesmo. Não tem como esse país crescer se a gente não enfrentar isso. E por isso eu trago um conceito que é da economia, que é o conceito de custo de oportunidade. A gente não trabalha a ideia de que se eu aplico aqui, esse dinheiro poderia estar sendo melhor empregado ali. A gente tem que fazer o contraste de onde o dinheiro seria melhor empregado, em prol da sociedade. Não é porque é formalmente admitido lá no rol do artigo 70 da LDB que é uma despesa válida, é uma despesa estéril. Comprar kit de robótica não é neutro se a escola sequer tem água tratada. Pagar abono remuneratório se não paga sequer o piso, encher a folha da educação, pendurar a gente, para inclusive ceder para outros poderes, para outros órgãos. Eu vejo prefeitura, algumas vezes as coisas me chegam das formas as mais variadas, mas eu vejo notícia de prefeitura que cede servidor contratado que está onerando o limite da educação, o piso da educação, que cede para a Polícia Civil, que cede para o próprio Ministério Público, que cede para o Tribunal de Justiça. Gente, o contratado temporário, usando o piso da educação para fazer, inclusive, bondade, aspas, bondade, com outros entes, com outros órgãos, tem previsão na própria LRF que isso não é possível. Ainda mais com o dinheiro da educação. A gente tem que abrir o olhar, inclusive fazer esse mapeamento mais refinado de por onde o dinheiro está desviando. E é por isso que eu sempre bato na perspectiva do custo aluno-qualidade, porque se a gente tivesse um valor em termos unitários de um padrão de gasto que tende, não estou dizendo que ele é capaz de entregar automaticamente, não é causalidade, não é um algo automático, mas que tende a gerar condições de oferta de boa qualidade da educação, e esse é um estudo do professor Zé Marcelino Pinto, da USP de Ribeirão Preto. Mas assim, número máximo de alunos por professor, isso academicamente tem vários estudos que atestam a relevância. Como eu já disse, a oferta de horário integral, a capacidade de os pais estimularem os filhos na primeira infância, então por isso a escolarização dos pais também é um fator condicionante. A qualidade da merenda, a gente precisa trabalhar isso com muito mais consistência. A gente precisa trazer como um problema do Ministério Público de Contas esse diagnóstico de que a gente é um país de semi-alfabetizados, que só ampliou a oferta do ensino médio e da pré-escola há 7 anos. Vejam vocês, só tem 7 anos que o ensino médio se tornou obrigatório. Se a gente lembrar disso, que só foi em 31 de dezembro de 2016, fica mais claro entender e refutar a tese de que tem dinheiro sobrando na educação. Não tem dinheiro sobrando na educação. As melhores escolas deveriam ser, inclusive, destinadas, as melhores vagas, os horários integrais, os melhores professores deveriam ser destinados para os filhos desses pais semi-alfabetizados. Onde moram essas crianças cujos pais ainda não têm a conclusão da educação básica obrigatória? Ali é que a gente tem que fazer um levantamento georreferenciado para oferecer às melhores escolas a oferta do horário integral. Então a gente precisa fazer, e aqui eu estou trazendo a tese para debate com os colegas do MP de Contas de todo o Brasil, com muita honra, com muito orgulho. Eu me lembro, João e Paulo, caros amigos, eu me lembro na primeira vez que eu fui no congresso da Ampicom, nem lembro mais o ano específico, mas foi em Alagoas, foi em Maceió. Quando eu cheguei e disse para todos os amigos, eu já tinha vindo do ambiente universitário,
Mas eu disse, olha, embora eu já trafegue no meio acadêmico, aqui é onde eu me sinto mais útil. Eu nunca me senti tão útil na vida. Porque o debate teórico, quando ele não sai da construção da universidade, aquela torre de marfim do ambiente acadêmico, ele não vem para o mundo da vida, ele não vem disputar as ideias, o caminho do dinheiro, né? Quando ele não está ali no cotidiano das pessoas, ele não se realiza. Recentemente, inclusive, eu fiquei feliz, eu estava questionando dentro de uma prestação de contas para uma prefeitura que estava comprando material apostilado. Era o município de Bauru, o município estava comprando um kit de material apostilado, um valor relativamente alto, 5 milhões de reais. Independentemente da qualidade ou não, eu não estava nem questionando especificamente aquele material pedagógico. Foi uma dispensa de licitação, uma fundamentação ruim, um monte de fragilidade. Mas eu comecei a questionar por que não se fez o contraste da oferta do Programa Nacional do Livro Didático. O Programa Nacional do Livro Didático, bem ou mal, ele tem uma vigilância entre pares, uma qualidade pedagógica conferida diuturnamente. Uma prefeitura que compra um material, livro apostilado, ainda deixa a criança fora de creche, quando ele tem a oportunidade de acessar gratuitamente o Programa Nacional do Livro Didático, me parece uma escolha discricionária que merece ser impugnada com essa presunção relativa de irregularidade. O próprio Estado de São Paulo, quando abdicou do Programa Nacional do Livro Didático, supostamente para informatizar tudo e oferecer material apostilado, inclusive com slides, padronizando as aulas dos professores em 20 slides por aula. Ora, isso traz consigo uma presunção de irregularidade que nós, membros do Ministério Público de Contas, temos que suscitar. Não é que não possa. Eu não estou falando de uma presunção absoluta, estou falando de uma presunção relativa. Toda e qualquer despesa discricionária computada nos recursos vinculados à educação, quando contrastada com o inadimplemento das metas e estratégias, que são obrigações de fazer, a maioria delas a termo, elas têm prazo fixado. Então, quando uma despesa discricionária é contrastada com esse descumprimento das metas e estratégias do PNE, nós temos que impor esse ônus agravado de motivar, porque há uma presunção relativa de irregularidade. A despesa é presumidamente irregular até que o gestor motive. Como assim está pagando o transporte universitário? Como assim está pagando o cursinho preparatório de Enem? Como assim está comprando material apostilado? Como assim está fazendo contratação temporária, comissionados, quando você tem uma estratégia que te obriga a estruturar o quadro de pessoal com servidores concursados, efetivos? Então, o que eu quero suscitar é que a gente tem que obrigar o gestor a cumprir o piso educacional e os recursos do Fundeb, aplicar os recursos do Fundeb, conforme o Plano Nacional de Educação. Ler o artigo 212 e o artigo 212A da Constituição conforme o artigo 214. Percebe? A gente está obrigando o gestor a fazer a aplicação dos recursos da educação de forma aderente ao planejamento educacional. Não é uma teoria minha, é na verdade uma construção de todos nós. Esse dever de motivação é necessário para evidenciar o custo de oportunidade das escolhas, e a gente precisa fazer um enfrentamento em vários níveis. Quaisquer subfunções alheias à etapa obrigatória do município, elas têm que ser impugnadas. Aí os exemplos que eu já tinha dado. Eu gosto dessa imagem do Homer Simpson, a ideia de custo de oportunidade, aqui ele brincando, pensando se come um donuts ou se toma uma cerveja. Infelizmente, a maior parte dos nossos gestores faz escolhas em relação à aplicação do dinheiro da educação com esse mesmo curto prazismo infantilizado do Homer Simpson. Só que é o curto prazo eleitoral ou, quando não, enriquecimento ilícito, com lavagem de dinheiro desviando os recursos da educação. A história do kit de robótica para a escola que não tem água tratada, infelizmente, é um exemplo que caminha para isso. E eu sempre digo, tudo é uma questão de prioridade alocativa, tudo é uma escolha que precisa ser devidamente sopesada. Se a gente não fizer um enfrentamento da legitimidade da despesa à luz do planejamento educacional, a gente não vai entregar um maior avanço no cumprimento do Plano Nacional de Educação. Esse dever de aderência do executado ao planejado é, inclusive, uma consonância, uma decorrência do parágrafo 10 do artigo 65 da Constituição, que a gente não pode negar cumprimento. É o que eu tenho falado, escrito já há algum tempo, gasto mínimo material em educação, para a gente corrigir e enfrentar. A gente não pode negar
que o gestor precisa provar o cumprimento tempestivo do planejamento educacional para validar o cumprimento do piso, para validar o cumprimento do Fundeb. A gente vai ter sempre esse filtro de estrita legalidade de obrigar o gestor a provar que está cumprindo o planejamento educacional. Inclusive porque, infelizmente, ao longo dos anos, a maior parte, uma grande parte dos nossos tribunais de contas aceitou desvios, acomodou alguns desvios no sentido de permitir que os gestores não aplicassem o que deveriam. Por vezes, como eu já disse, o cômputo de nativos, agora essa tese de que a merenda escolar seria elegível, entre outras estratégias de burla, né? Modulações de efeito, entre outras estratégias de burla. Então a gente precisa fazer esse debate. Aqui tem uma sugestão do livro do professor Nicholas Davis, que fez esse levantamento exaustivo nos tribunais de contas brasileiros do quanto não se aplica como deveria o recurso vinculado à educação. Este último slide é exatamente o questionamento dessa dívida histórica. A mãe do menino Marcos Vinícius, que morreu a caminho da escola e cuja última frase, já agonizando no colo da mãe, que conseguiu alcançá-lo quando ele foi alvejado por uma bala perdida no Rio de Janeiro. Ele perguntou: mas mãe, eles não me viram com a camisa da escola? Esse menino morreu imaginando que a escola era o lugar que o emanciparia, que o tornaria um cidadão respeitado. E agora, infelizmente, a gente vê o debate de quebra dos pisos em saúde e educação no momento em que a gente precisa resgatar a atuação do Estado até no pós-pandemia para tornar efetivamente possível essa ideia de uma transição mais inclusiva. Não só a transição energética, não só o pós-guerra, né, que a pandemia foi até um orçamento de guerra, mas como agora a gente lida com um cenário de tamanha dificuldade de cumprimento das regras constitucionais. Se há que se falar em desenvolvimento e desenvolvimento sustentável, eu não vejo a possibilidade de socorrer, erodindo, desconstruindo os pisos em saúde e educação e negando à educação esse patamar de investimento que a Constituição desde sempre lhe atribuiu. Obrigada a todos, peço desculpa por ter me excedido um pouco no tempo e fico à disposição caso haja alguma pergunta. Agradecer a Edda Graciani, colega lá. Eu não estou tendo o retorno do áudio do auditório, me desculpem. Se precisarem, eu me adapto, mas eu não consigo lhes ouvir. Agradecer a professora Edda, a colega procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo. Agradecer a professora Verônica Bezerra. Pedir permissão ao colega Bandeira de Melo para não abrir as perguntas pelo avançado tempo, dizer que as palestras tanto da professora Edda como da professora Verônica foram esclarecedoras para... Vocês me ouvem? Eu não sei se eu devo permanecer, eu estou aguardando a orientação, por gentileza. Pode sim, Edda, está tendo retorno lá. Gabriel, dá uma avisada para ela aí, por favor. Então, agradecer, parabenizar o trabalho da Unicef, mostrar e dizer o quanto é gratificante ter a Unicef participando dos eventos da associação, do Ministério Público de Contas. Agradecer e parabenizar o trabalho e dizer que esse trabalho que a Unicef faz é algo que transforma a realidade e tem melhorado muito a qualidade da educação brasileira. Parabenizar a professora Edda pelo tema, sempre é gratificante ouvi-la. E agradecer a todos vocês e passar a palavra para o mestre de cerimônia. Eu gostaria de convidar o Dr. Rodrigo Medeiros de Lima, do MPTCU, para fazer a entrega do certificado ao nosso Dr. Paulo Sérgio. Convidar a doutora Verônica
para receber das mãos do Dr. Paulo Sérgio o certificado.